Meus irmãos, nós vamos dar início ao nosso culto de louvor, adoração ao nosso Deus nesta manhã, fazendo a leitura no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Isaías capítulo 6, versos de 1 a 3. A palavra do nosso Deus diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nesse espírito de adoração a Deus, o nosso Deus triuno, nós vamos cantar o hino de número 11. Hino de número 11. Fiquemos de pé, meus irmãos, para juntos adorarmos nosso Deus por meio desse hino. Santo, 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 Deus onipotente, louva nossas vozes, teu nome provedor. Santo, 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 justo e Nós vamos adorar a Deus ainda através de uma oração, e eu quero convidar nosso irmão Wallace para que nos eleve a Deus nesta oração. Maravilhoso Deus, eterno Pai,
graças, Pai amado e Pai querido, te render, Pai amado e Pai querido, louvores e adoração ao teu santo nome. Demonstrar, Pai amado e Pai querido, quão alegres estamos, Pai, em podermos nos reunir novamente na tua casa para louvar, Pai, e agradecer o teu santo nome. Pai amado e Pai querido, somos gratos por todos os livramentos que o Senhor nos deu, por todas as bênçãos, Pai, que o Senhor derramou sobre nossas vidas, mesmo nos momentos de dificuldade. Sabemos, ó Deus, que o Senhor, Pai amado e Pai querido, deteve, Pai amado e Pai querido, o furor do mal sobre nossas vidas, nos livrou, Pai amado e Pai querido, de inúmeras calamidades. Sabemos, Pai amado e Pai querido, que se não fosse a tua mão, Pai amado e Pai querido, nós não teríamos resistido. O Senhor também, Pai, preservou o nosso espírito e nos deu, Pai amado e Pai querido, a oportunidade de estarmos, Pai, novamente reunidos com nossos irmãos para louvar e agradecer o teu santo nome. Pai, que o Senhor venha trabalhar no nosso coração, para que possamos estar animados com a tua obra, estarmos, Pai amado e Pai querido, animados em louvar o teu santo nome e crendo, Pai, que o Senhor ainda nos fará muitas maravilhas, muitos milagres e sempre nos conduzirá para o bem, Pai amado e Pai querido, o bem que o Senhor determinou sobre nossas vidas. Amém. Assim agradecemos, Pai, crendo, Pai amado e Pai querido, na tua bondade e na tua misericórdia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nós vamos agora ler na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 10. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, de 1 a 10. Leitura que faremos de forma alternada. Mesmo assentados, leiamos a palavra do Senhor. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que professam a palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós somos sacerdócio real, sacerdócio santo, somos edificados casa espiritual, e é motivo de gratidão e alegria para nós podermos fazer parte da igreja, o povo de Deus,
e termos o privilégio de, juntos, em comunidade, adorar o nosso Criador. Nós vamos cantar agora o hino 62. Mais uma vez, fiquemos de pé e louvemos ao Senhor. Graças te dou por tudo que me deste, primeira salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, pois me pecador salvo na cruz. Graças, graças, Oremos mais uma vez. Quero convidar a irmã Carla para que nos dirija a Deus nesta oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, ó Pai, por essa manhã tão linda que o Senhor nos dá. Te agradecemos pela vida da igreja, te agradecemos pela vida do pastor Eliseu. Cuida, Senhor, dele, da sua família. Cuida de cada um que está aqui hoje, Pai, nos livrando de todo mal. Te agradecemos porque até aqui o Senhor nos protegeu. Cuida, Senhor, de todos que estão nos seus lares. Que o
Os irmãos podem se sentar. Abramos, meus irmãos, a palavra do Senhor no livro de Esdras, capítulo 3. Livro de Esdras, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 7. Esdras, capítulo 3, de 1 a 7. A palavra do nosso Deus diz assim: Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disto, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Oremos. Santo Deus, somos gratos porque o Senhor é quem nos reúne na Tua presença como parte do Teu povo para adorar o Teu nome, Senhor. A nossa prece, Senhor, é primeiramente de gratidão, porque o Senhor é bom, misericordioso e tem nos sustentado e nos preservado, ó Deus. Somos gratos porque aqui estamos reunidos para ler e receber a instrução da Tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, para que a exposição da Escritura seja trazida com fidelidade, de modo que estejamos atentos, ouvindo a Tua voz através da Tua palavra, recebendo com alegria e gratidão este tão precioso privilégio de podermos receber edificação através da Bíblia Sagrada. Oramos, Senhor, assim no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, nós temos vivido um tempo de afastamento social, decorrente, todos nós já sabemos, de um problema de saúde que nos obrigou a alterar terrivelmente a nossa rotina. E nesse tempo de afastamento, possivelmente uma das coisas que muitos cristãos puderam perceber é o quão difícil é termos que nos afastar do culto público, comunitário a Deus. Tem sido uma experiência que tem proporcionado para muitos de nós reconhecer ainda mais a importância
de sermos igreja, uma experiência que nos faz valorizar ainda mais o privilégio de podermos nos reunir para adorar o nosso Criador. O texto que nós lemos no capítulo 3 do livro de Esdras começa com essa afirmação: em chegando o 7º dia, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Em chegando o 7º mês. Meus irmãos, o 7º mês, no ano litúrgico de Israel, era um mês extremamente importante, porque era o mês no qual eram celebradas 3 grandes festividades: o dia das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Portanto, era um mês muito especial, o 7º mês. E aqui nós temos o relato dos filhos de Israel, que estavam, portanto, reunidos no 7º mês, como um só homem em Jerusalém. E qual era a finalidade de eles estarem ali juntos? Qual a razão, qual o objetivo daquele ajuntamento? Eles se reuniram para cultuar a Deus juntos, porque a prioridade número 1 de Israel, assim como a prioridade de todo crente e a prioridade da igreja, é oferecer culto a Deus. Essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado. Conforme escreveu o apóstolo Pedro, nós somos chamados para ser sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais a Deus. As atividades, ou melhor, a atividade essencial de todo aquele que conhece a Deus consiste em ser um adorador de Deus. Primordialmente, antes de qualquer outra coisa, a razão da nossa existência consiste em vivermos para o louvor da glória de Deus. Portanto, à luz destes 3 primeiros versos, e nós vamos destacar nesse texto que lemos apenas os 3 primeiros versos, nós queremos falar nesta manhã a respeito de 3 lições que aprendemos para adorarmos a Deus como igreja. O povo de Israel ajuntou-se como um só homem para adorar a Deus. E qual foi a primeira coisa que eles fizeram quando se reuniram para adorar a Deus? A primeira coisa que eles fizeram foi edificar o altar. É o que diz o verso 2: levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel. Antes mesmo de providenciarem todos os itens necessários para lançar os alicerces da construção do novo templo, conforme está inclusive aqui registrado no verso 7, eles adotaram como prioridade erguer o altar de Deus. E esse era um gesto extremamente significativo. Abraão, no passado, quando peregrinou por estas terras que agora Israel estava, quando ele ainda não tinha a posse dessa terra, peregrinando por essas terras, muitos anos antes desses acontecimentos registrados aqui em Esdras, ele também adorou a Deus, levantando um altar ao Senhor. Quando Abraão esteve nestas terras, a primeira coisa que ele fez foi edificar um altar ao Senhor, e ele cultuou a Deus naquela terra. E esse gesto foi uma declaração do patriarca Abraão acerca da sua fé na promessa do Senhor de que o Senhor daria aquela terra à sua posteridade. Ele não veria o cumprimento da promessa
a sua família e os seus descendentes imediatos não veriam o cumprimento da promessa, somente os seus descendentes mais distantes, praticamente 500 anos ou quase 500 anos depois, é que veriam o cumprimento da promessa da terra prometida a Abraão, ser recebida em posse pelos descendentes de Abraão, pelos filhos de Israel. Mas, meus irmãos, Abraão compreendeu que a concessão daquela terra, na verdade, seria apenas uma amostra, um tipo da concessão de uma terra maior, de um reino maior que o Senhor estava preparando e prometendo. Portanto, como um sinal de que ele creu na palavra de Deus, Abraão edificou um altar para ofertar sacrifícios a Deus. E este povo aqui, no contexto de Esdras, fez exatamente a mesma coisa. Aqui estavam eles de volta à sua terra, depois de terem permanecido em exílio em razão da desobediência. E a primeira coisa que eles necessitavam fazer ao retornar à sua terra era justamente cultuar a Deus, oferecer culto público a Deus, porque durante todo aquele período na Babilônia, eles ficaram impedidos de oferecer culto público a Deus. Eles aprenderam, à medida que o tempo se passou, que aquele período de exílio na Babilônia foi um período de disciplina da parte de Deus sobre a desobediência deles. A desobediência consiste na disciplina, e a disciplina, após aplicada, requer perdão. A desobediência precisa de perdão, o pecado precisa de perdão, e eles sabiam muito bem as razões pelas quais Deus mesmo instituiu todo aquele sistema sacrificial na lei de Moisés. Por isso, eles se apressaram em edificar o templo do Deus de Israel. Pela graça de Deus, depois de uma experiência que tem sido um tipo de exílio para nós, o Senhor tem nos permitido retornar ao nosso encontro comunitário para adorarmos a Deus presencialmente juntos. E a primeira coisa que nós precisamos fazer, assim como os filhos de Israel no passado, é edificar o altar de Deus. Evidentemente que o nosso edificar o altar não é no sentido literal. Figuradamente, edificar o altar em nosso contexto como igreja da nova aliança envolve o gesto de uma renovação da nossa disposição em servir a Deus. O Senhor nos reúne como parte do seu povo em um local por Ele mesmo preparado, para que possamos consagrar as nossas vidas no seu altar, na sua presença. Meus irmãos, é motivo de gratidão e alegria o Senhor nos chamar e nos reunir para o culto público. Mas além de edificar, uma segunda lição que nós aprendemos para adorar a Deus como igreja envolve o ato de firmar as bases do altar. Veja o que diz o verso 3: firmaram o altar sobre as suas bases. Qual era a finalidade do altar? Conforme diz o verso 2, eles edificaram o altar de Deus, do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Então veja, a primeira coisa que os filhos de Israel fizeram ao se reunirem de volta à sua terra para adorar a Deus foi edificar o altar. E nesse ato de edificar o altar, eles se puseram também a restaurar duas coisas. Em primeiro lugar, eles se puseram a restaurar a primazia da palavra de Deus
na vida do povo de Deus. Ao edificar o altar, eles fizeram isso em obediência à lei de Moisés, que é a lei de Deus, que é a palavra de Deus, ou seja, eles estavam restaurando o altar para retomar as atividades do culto como uma expressão de obediência à palavra de Deus. Eles estavam, portanto, restaurando a primazia da palavra de Deus na vida do povo. Edificaram o altar do Deus de Israel para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei. Mas, em segundo lugar, além de restaurar a primazia da palavra de Deus, eles também se puseram a renovar, ou, para usar um termo mais adequado ainda, se puseram a reformar o culto como prioridade a Deus na vida da igreja. E por que é que eles estavam fazendo isso? Por que é que eles estavam reformando a prioridade do culto a Deus na vida do povo? Porque essa iniciativa de reformar o culto era uma declaração acerca da importância do culto como uma expressão pública de adoração a Deus. O culto público e parece uma redundância, mas o culto público é um ato público. Não é algo que deva ser realizado de portas fechadas. Evidentemente que as condições em que temos vivido são outras, né? Em condições normais, o culto como ajuntamento, como encontro do povo de Deus, é realizado em espaço público e acessível, e é realizado como uma declaração ao mundo sobre qual é a prioridade do povo de Deus. O culto público, ele é um movimento que não segue a agenda do mundo. Ele é um movimento que segue o propósito de Deus, porque a agenda do mundo, ela se move em direção contrária a Deus. E nesse sentido, a palavra de Deus e o culto público a Deus como prioridade para o povo de Deus são expressões de um protesto a favor de Deus e em oposição ao mundo que despreza a Deus. Quando o povo de Deus se reúne para adorar publicamente, o povo está protestando a favor da adoração a Deus, de fazer a vontade de Deus, de andar nos caminhos de Deus e declarando ao mundo que os homens não podem se distanciar de Deus, porque a prioridade do ser criado à imagem e semelhança de Deus é viver para a glória de Deus. Enquanto a prioridade daqueles que não conhecem a Deus é satisfazer o seu egoísmo e os seus próprios interesses, a prioridade daqueles que conhecem a Deus está no prazer de ouvir, conhecer a vontade de Deus e responder à sua palavra com adoração e gratidão. Nossa vocação, nosso chamado como igreja de Deus é para sermos adoradores de Deus. Nós devemos edificar o altar de Deus, isto é, consagrar a nossa vida ao Senhor. E para isto a palavra de Deus deve ter a primazia em nossa vida. E o culto a Deus deve ser a prioridade da nossa vida. Edificar o altar, firmar as bases do altar. E a terceira lição que aprendemos para adorarmos a Deus como igreja é reconhecer o significado do altar. Observemos, meus irmãos, que este culto, neste contexto da narrativa de Esdras, ocorre em um estado de tensão, porque o texto diz no verso 3 que eles firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ou seja, havia uma ameaça
de outros povos ao redor de Israel. O povo de Deus era uma minoria, era um grupo pequeno, era um remanescente que acabava de começar a voltar do exílio e estava cercado por várias nações, vários povos, e portanto o povo de Deus era uma minoria, em condição de fragilidade, rodeado por povos numerosos e hostis, que não reconheciam e nem acreditavam no Deus de Israel. E ali estavam eles reunidos, um pequeno grupo, rodeado de inimigos, conscientes da sua fragilidade, da sua posição e de quão pequenos em número eles eram, conscientes de sua dependência de Deus, conscientes de necessitarem permanentemente do socorro de Deus, conscientes de necessitarem de acesso a Deus. E esse acesso é um acesso que foi prometido por Deus, e a promessa de acesso estava diretamente ligada ao altar, estava diretamente relacionada ao culto a Deus sobre o altar. Porque Deus disse em Êxodo 29: ali virei aos filhos de Israel e habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. Ali onde? Ali no altar. Virei aos filhos de Israel. Mas por que no altar? Porque o altar é um indicador da presença do pecado de Israel. Quando nós nos reunimos como povo de Deus, o que a palavra de Deus e o culto de Deus imediatamente alerta-nos é para o fato de que nós somos uma comunidade de pecadores. Essa é a nossa condição. E esse é o primeiro significado do altar. O altar representa sacrifício. Há um sacrifício, porque há pecadores que transgrediram a lei de Deus. Foi por causa do pecado em Israel, na igreja do Antigo Testamento, que eles tiveram que sofrer a disciplina de Deus, ficando no exílio. O povo de Deus se deixou levar pela idolatria, se deixou envolver por práticas impuras, vindas de fora de suas fronteiras. A igreja comprometeu o seu coração com coisas deste mundo, ao invés de dedicar-se exclusivamente ao seu Deus. Por isso, a igreja seguiu para o exílio. E agora, uma pequena parte desse povo recebeu a graça de retornar à sua terra. E eles entenderam que a primeira coisa para a qual eles deveriam estar atentos era para o pecado da igreja. Era necessário reedificar o altar, porque o altar representava o acesso a Deus novamente. Eles precisavam restaurar o acesso a Deus por meio do sacrifício, porque é por meio do sacrifício que os pecados são perdoados. Agora, o que é importante entendermos é que esse sistema sacrificial foi estabelecido por Deus precisamente para que Israel pudesse lidar com os seus pecados. Porém, aquele sistema era um sistema transitório, era um sistema temporário, era algo que apontava para o futuro. O sacrifício no altar era uma sombra de algo maior que viria no futuro. Para o sacrifício definitivo, que efetivamente removeria os pecados de uma vez por todas. Um sacrifício perfeito estava a caminho para colocar um fim em todos os sacrifícios e ofertas a respeito dos quais nós lemos neste capítulo 3 do livro de Esdras. Agora veja, meus irmãos, que há algo muito interessante aqui no começo deste capítulo 3.
Quem foi o responsável por liderar a edificação do altar e o restabelecimento do sacrifício? De acordo com o texto, o homem que liderou essa edificação do altar foi um homem chamado Jesua. Verso 2: levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar. Portanto, o líder desse movimento era um sacerdote chamado Jesua. Anos mais tarde, aproximadamente 30 anos depois do nascimento de Cristo, ocorreu uma ação que garantiu o fim do sistema sacrificial em Jerusalém. E essa ação foi executada por um outro homem também chamado Jesua. Não o mesmo Jesua aqui de Esdras, capítulo 3, um outro Jesua. No Antigo Testamento, Jesua é um nome que corresponde a Jesus no Novo Testamento. O nome em hebraico, seria Yehoshua, que no Novo Testamento é Jesus no grego. Portanto, Jesua foi aquele que deu início à reedificação do altar para a retomada do culto em Israel, nesse contexto da volta do exílio. Anos mais tarde, Jesus põe fim a todo o sistema sacrificial, porque ele vem como sumo sacerdote e também como Cordeiro de Deus para ser o sacrifício para a remissão dos pecados do povo de Deus de forma completa, perfeita e definitiva. Em outras palavras, este homem que tinha o nome do Messias, Jesua, que significa o Senhor salva, liderou o restabelecimento do sistema sacrificial após o exílio. E outro Jesua, que é Jesus no Novo Testamento, colocou fim no sistema sacrificial através do seu ofertar-se como sacrifício santo, perfeito e agradável a Deus. Ele solucionou de uma vez por todas o problema do pecado, promovendo reconciliação de homens e mulheres com Deus por sua morte e por seu sangue. O que é que isso significa para nós hoje? Isso significa que o culto público da igreja nos dias de hoje é uma declaração ao mundo de que a igreja, a despeito de o seu caráter humano, não é meramente uma sociedade humana. Claro que ela é composta por seres humanos que são frágeis, imperfeitos, pecadores. Essa é a realidade sobre as pessoas que fazem parte da igreja, é a nossa realidade. Uma das razões pelas quais a igreja prega sobre pecado é justamente para não esquecer dos seus próprios pecados. A igreja tem que pregar sobre pecado, porque ela não pode esquecer que ela é composta de pecadores. Quando a igreja abre mão de pregar contra o pecado, ela está caindo no mesmo erro de Israel no passado, podendo se envolver com práticas que são estranhas ao meio do povo de Deus. E nós somos reconciliados com Deus, não por nossas virtudes, por nossas obras, mas somente pela graça de Deus em Cristo Jesus. Portanto, o estabelecimento do culto público diz ao mundo que somos uma sociedade humana, mas isso não é tudo o que somos. Nós somos uma família estabelecida por Deus. Nós somos um povo redimido e reconciliado com Deus e por Deus. Porque o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, foi o sacrifício no altar da cruz para pagar o preço da nossa dívida diante de Deus, libertando-nos definitivamente da condenação do pecado. Nós, meus irmãos, temos vivido um tempo de afastamento social.
mas o Senhor, em sua graça, tem nos permitido a oportunidade de voltarmos gradativamente a nos reunir em culto público para adoração. Cremos que, pela misericórdia de Deus, o tempo do nosso exílio está se findando, e o povo de Deus aos poucos deve retornar ao local do seu ajuntamento solene para adorar a Deus. E ao refletir acerca da importância e do valor do culto público a Deus, a Sagrada Escritura aqui nos lembra que nós precisamos, primeiramente, edificar o altar de Deus. Precisamos consagrar nossas vidas diante do Senhor. Em segundo lugar, nós também precisamos reconhecer que somos frágeis, vulneráveis, cercados por muitos inimigos que tentam nos afastar do nosso Deus. Por isso nós precisamos firmar as bases do altar. E as bases do altar são a centralidade da palavra de Deus na nossa vida e o culto como prioridade para a nossa vida. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Para sermos verdadeiros adoradores de Deus, nós precisamos compreender o significado do altar. O altar lembra o sacrifício. O altar lembra que Cristo veio a este mundo para sacrificar-se por nós, para nos permitir o acesso a Deus, a reconciliação com Deus, para podermos ser amigos de Deus. E somente temos acesso a Deus porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se entregou em sacrifício, derramando o seu precioso sangue no altar da cruz, para sermos assim reconciliados com o nosso Criador. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e que coloque em nosso coração cada vez mais o desejo de adorar ao Senhor, a alegria de podermos nos reunir em culto público para declarar publicamente que o Senhor reina sobre a nossa vida, que Cristo é o nosso único Senhor e Salvador, e que neste relacionamento nós temos a certeza da salvação eterna. Que Deus assim nos abençoe e acrescente a cada dia a sua palavra aos nossos corações. Amém. Meus irmãos, vamos entoar o hino 316. Hino 316. Sempre fiéis aos
176, né, e não 316. Mas graças a Deus que esse hino seja a nossa oração, sempre fiéis, irmãos aqui sejamos. Nós vamos orar, encerrando o nosso culto nesta manhã. Oremos. Bendito Deus, louvamos o Teu nome, agradecemos, Senhor, pela graça de podermos nos reunir em culto público para Te adorar. Louvamos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor é bom e o Senhor tem guardado, Senhor, a cada um de nós. Ó Deus, coloca, Senhor, em nosso coração a cada dia o mesmo entendimento que acabamos de receber no ensino da Tua Palavra. Que nós possamos reconhecer o valor do culto público como uma expressão da nossa declaração acerca do conhecimento que temos do Senhor, que nos formou para a glória do Teu nome. Ó Deus, abençoa-nos para que nós priorizemos a edificação do altar, que nós tenhamos a nossa vida diante do altar do Senhor, não apenas no momento do culto público, reunidos na Tua casa, mas a cada dia, que a nossa vida possa expressar o fato de que nós fomos salvos por aquele que sacrificou-se no altar da cruz, o nosso Senhor Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, para que a cada dia também reconheçamos a centralidade do culto, da adoração na nossa vida. Que tudo que viermos a fazer seja sempre para a glória do Teu santo nome. Ó Deus bendito, abençoa-nos, permite, ó Deus, que a cada domingo possamos ver outros irmãos regressando ao culto público na Tua igreja. Abençoa-nos, ó Deus, para que todas as formas, todos os meios necessários para a superação dessa crise que vivemos sejam, ó Deus, concedidas pela Tua graça. Ó Deus bendito, nós agradecemos pelo Teu povo aqui reunido, pelo Teu povo que tem se reunido em tantos outros lugares, pelo Teu povo que acompanha este culto e a pregação da Tua palavra através das redes sociais. Que todos juntos, ó Deus, possamos sempre reconhecer a bondade, a grandeza, a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. E nós possamos depositar a cada dia a nossa vida aos pés do Senhor. Nós agradecemos, Senhor, e pedimos a Tua bênção. Despede-nos, ó Deus, em paz. É a nossa prece, a nossa oração no nome do Senhor Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre toda a igreja de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Os irmãos podem se sentar.